Na videoaula passada, nós criamos e executamos um projeto no Ionic. Agora nós vamos entender um pouquinho como que é essa estrutura do projeto. Eu não vou apresentar todos os arquivos e pastas, porque é muita informação. Nós vamos conhecendo alguns deles à medida que nós vamos desenvolvendo. E tem algumas pastas e arquivos que, de fato, eles são utilizados apenas pelo framework, que a gente raramente chega a utilizá-los. Então, eu vou focar aqui nos mais importantes. Na pasta principal, tem duas pastas principais aqui para falar para vocês. Essa pasta Node Módulos, ela tem todos os módulos que foram instalados para que esse aplicativo Ionic fosse utilizado. Tanto módulos do Ionic quanto módulos do Framework Angular que nós utilizamos, tá? Então, quando a gente executa algum comando, npm install, ou quando a gente cria o projeto, ele instala vários módulos aqui. E aqui a pasta mais importante que nós mais vamos utilizar é essa pasta src, porque é essa pasta que contém os arquivos, os componentes principais do projeto. Nessa pasta src, nós temos aqui essa pasta app, em que ela de fato contém aqui os vários componentes e páginas que nós utilizamos para o projeto. Essa pasta aqui, ó, assets, ela contém ícones, por exemplo, imagens que eu quiser utilizar, algum, por exemplo, arquivo JSON que eu quiser consumir localmente e salvar. Então, essa pasta assets, eu posso deixar esse tipo de ativos salvos. Outra pasta importante aqui é essa pasta theme, que ela contém, então, as variáveis globais, algumas variáveis CSS que elas podem ser configuradas. E também aqui na raiz da pasta src, nós temos aqui esse arquivo index.html, que na verdade, se você passar numa página, num site web, né, normalmente, ele contém um index.html que é a porta de entrada para a sua aplicação. Da mesma forma, o index.html é a porta de entrada para o aplicativo Ionic, visto que o Ionic é baseado nas ferramentas da web. E aqui dentro da pasta app é onde nós mais vamos concentrar o nosso trabalho. E o conteúdo dessa pasta ele pode variar de acordo com o template escolhido. Por isso que nós escolhemos o template em branco, porque ele apresenta o template mais enxuto. E aqui nós temos esses arquivos principais, que são os componentes do módulo principal do Angular. Eu vou explicá-los daqui a pouco. E aqui também nós temos a página home. Então, cada página que você cria, ela vai ter uma pasta e dentro dessa pasta terá esses arquivos. Essa pasta home é essa página que aparece na inicialização do aplicativo. Tanto é que aqui em cima, olha só, aqui está o nome dela, /home, que foi essa página que foi criada. Vamos entender então como essa página principal, essa página home, ela é chamada, tá? E agora nós vamos entender um pouquinho de vários arquivos utilizados, mas não se assuste, porque nós vamos nos familiarizar com esses arquivos durante o decorrer do curso, ok? Então, o ponto de entrada do aplicativo é o arquivo main.ts. O main.ts, ele fala o seguinte, olha, que será inicializada essa aplicação com o módulo app módulo. E só para você entender um pouquinho de módulo, vamos pensar, por exemplo, em um sistema acadêmico que a gente utiliza em várias instituições de ensino. Nós podemos ter um módulo para aluno, um módulo para professor, um módulo para pedagogo e por aí vai. É uma analogia para você tentar entender. Dentro deste módulo, eu posso ter vários componentes, por exemplo, dentro do módulo professor, eu posso ter componentes de diário, de notas, de arquivos, só para nós entendermos um pouquinho. Então, o Ionic, que ele utiliza o framework Angular, o Angular, então, ele utiliza vários módulos, justamente para a gente prover reusabilidade de código e para a gente ter códigos realmente bem enxutos e coesos. Então, aqui no main.ts, ele define que será inicializado com o módulo app módulo. Que módulo app é esse? Aqui ele está definido, olha, no import, temos que app módulo é app.módulo. E vamos abrir então esse arquivo aqui. Também não se preocupe agora com essa sintaxe aqui de você entender tudo, nós vamos entender ao decorrer
dessas oficinas, ok? Primeiro nós vamos entender o TypeScript, a linguagem, e depois entender um pouquinho mais sobre esse framework Angular. Vamos abrir, então, esse arquivo app.modulo. Aqui dentro, então, app e a pasta app.modulo, e aí, no caso, é app.modulo.ts, ok? Dentro do app.modulos.ts, esse aqui é o módulo que tem as declarações de todos os componentes criados dentro desse módulo app, justamente para que o Angular ele seja ciente deles. Aqui também nós temos a matriz de importações, onde nós podemos importar outros módulos e usar no aplicativo. Então, aqui, olha só, Bootstrap, semelhante à inicialização desse aplicativo que nós acabamos de criar. Ele vai chamar o componente app.component. Que componente é esse? Aqui no import nós definimos app.component. Vamos abrir então aqui, olha, app.ts. Perdão, app.components.ts. E olha só, esse componente, ele contém aqui um seletor. Quer dizer que quando nós utilizarmos esse seletor app-root, nós vamos estar utilizando esse componente. Pense no seletor como a tag HTML que nós já vimos em outras videoaulas. E também esse componente, ele contém aqui, olha só, um template, que é o app.component.html, que é o arquivo HTML, que vai estruturar, então, esse elemento, tá aqui. Deixa eu abrir de novo. E ele também tem o arquivo de CSS, de estilo. E aqui vamos dizer, esse arquivo app.components.ts seria semelhante ao JavaScript. Na verdade, aqui utiliza a linguagem TypeScript, mas seria semelhante. Então, eu tenho aqui, olha, nesse componente, o HTML, o CSS para prover estilos, e aqui eu também tenho o component, né, semelhante ao utilizando o TypeScript para a gente prover funcionalidades a esse componente. Esse aqui é o processo executado, vamos dizer assim, background, para o Angular conhecer os componentes e os módulos disponíveis nessa aplicação. Agora, de fato, o ponto de entrada da aplicação é o arquivo index.html. É aqui nesse arquivo index.html, que é semelhante ao arquivo index.html de algum site disponível, aqui embaixo, no corpo desse arquivo, nós temos aqui, olha só, a tag app-root ou seletor app-root. Agora, nós sabemos que esse app-root, na verdade, quando eu utilizo essa tag aqui, eu estou, na verdade, acessando esse componente. Que ele, na verdade, esse componente, então, é o principal componente desta aplicação. Vou abrir esse arquivo app.component.html para a gente ver o que tem dentro dele. Dentro desse arquivo, app.component.html, aqui dentro, então, esse aqui é o que vai ser chamado, ele está chamando o componente ion-router-outlet. Na verdade, isso daqui, ele está chamando o módulo, ele está chamando especificamente esse arquivo que define as rotas do aplicativo. E aqui nessas rotas do aplicativo, nós temos definidos aqui principalmente o seguinte, essa parte aqui. Quando for inicializado o aplicativo e, por exemplo, não for passado nenhuma página, nenhum endereço, nenhuma URL, ele vai chamar, então, o componente home. Quem é o componente home? O componente home está aqui em cima, que vai ser importado o módulo home.modulo.ts. Então, olha só para mostrar para vocês. Aqui, olha, quando eu inicializei o meu aplicativo, se eu tirar o caminho dele, ele de novo, ele direciona para o caminho home, porque aqui no arquivo de rotas, ele falou que quando não for informado nenhum caminho, quer dizer, quando você inicializar o seu aplicativo, você vai chamar primeiro, então, o componente home. E esse componente home está dentro desse arquivo aqui, que é home.modules.ts. Esse aqui, então, é o componente dessa página que foi criado. Cada página que ela é criada, ela tem no mínimo esses 6 componentes também. Um componente para o HTML, um componente para estilização,
um componente aqui em que eu posso definir como se fosse o JavaScript daquela página. Para cada componente também eu posso utilizar aqui rotas específicas para eu não sobrecarregar o aplicativo e módulos também que eu posso carregar individualmente, especificamente para aquele componente. Não se assuste agora com todos esses arquivos que são criados. À medida que nós formos desenvolvendo, você vai ver que realmente eles se tornam muito fáceis. Então, na próxima aula, nós vamos aprender sobre o TypeScript, entender um pouquinho como ele funciona e a gente se vê na próxima aula, então. Tchau, tchau!